1 Samuel, capítulo 8, a partir ali do verso de número 1. Como diria o Isaías, nós vamos dar lugar nessa casa aqui, amém? No nome de Jesus. Tem carismático aqui, gente, vocês não me deixam sozinho não. Vamos fazer a leitura do que a palavra do Senhor nos diz. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. E então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, dizendo: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe estava pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra que criou os céus, a Tua palavra que criou o universo, e a Tua palavra é o Teu Santo Espírito, através desse texto, que vê a realidade de cada um que entrou aqui, Senhor. Cada um que está abatido, cada um que tem lágrimas no seu leito, cada um que entrou aqui, só Ele, Deus, sabem como Ele está, Senhor. Mas nós pedimos que a Tua palavra, que pode reformular o universo, reformule o nosso ser, que ela seja aplicada exatamente naquilo que nos perturba hoje, Senhor. Que essa situação sensível para nós seja agora o lugar onde a Tua doce voz ecoará sobre nós. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título da nossa palavra hoje é Enigma da Frustração. Irmãos, tem um vídeo, sabe que tinha um vídeo não, gente? Então vamos cortar vídeo, depois a gente vai pro sermão, fechou? Mas bora pro vídeo, ninguém me avisou nada não, né, Isaías? É, rapaz, estamos juntos. Enigmas. Antes eram, agora não são mais. Viver certas experiências parecia um quebra-cabeça sem sentido. Situações complexas, dolorosas e difíceis. Seriam essas as maneiras de nos tornarmos melhores? Mas então a luz da palavra brilhou como uma lâmpada, iluminando tudo. Vivemos uma série que desvendou as interrogações mais profundas do nosso íntimo, trazendo discernimento e coragem para enxergar sob uma nova ótica. Sim, tudo tem um propósito, seja o problema mais complexo ou a dor que parece nunca sarar. Nos últimos dias desvendamos o enigma do amor, o enigma do sofrimento, o enigma do silêncio, e hoje desvendaremos o enigma da frustração. A série Enigmas não foi apenas sobre encontrar respostas, mas sobre se envolver na busca, desvendar mistérios e compreender propósitos.
E talvez ainda existam alguns enigmas dentro de você que ainda não foram respondidos. Mas calma, seria ilusão pensar que todas as dúvidas serão explicadas aqui na Terra. Mas continuamos em frente, com fé e esperança. Um dia olharemos nos olhos dele e entenderemos. Aleluia! Você já está sabendo o spoiler que eu já dei aqui já? O título de hoje é Enigma da Frustração. Nós estamos numa série de mensagens sobre coisas enigmáticas, que são coisas que ecoam na mente humana desde que o ser humano está sobre a terra. São coisas que perturbam a cabeça humana e às vezes principalmente o crente. Nós já falamos sobre o enigma do amor, o enigma do sofrimento, o enigma do silêncio, e hoje eu quero falar sobre o enigma da frustração. Irmão, a frustração, ela é, por definição, um sentimento de impotência. Quando tinha algo que você queria muito que acontecesse, você se esforçou para que acontecesse, você criou todo um castelinho de areia, você fez uma expectativa sobre algo, e na hora H, irmão, esse castelinho de areia cai diante dos seus olhos. É um sentimento que leva o ser humano a um desânimo crônico. Porque, eu fui fazer isso daqui, não deu certo, agora eu vou viver a minha vida inteira assim. Eu não vou botar a mão aqui porque vai dar errado. Dá errado para mim, mas para todo mundo dá certo. E nós nos colocamos num lugar de vítima quando estamos na frustração. E assim, irmão, só a graça de Deus. Eu estou aqui hoje, eu queria estar no seu lugar. Se tem alguém que está frustrado aqui hoje, sou eu, irmão. Hoje, antes de vir para o culto, eu fui fazer o meu exame de direção na autoescola, irmão, fui reprovado. Aí eu estou aqui, se o sermão for bom, tá? É porque Jesus tem muito senso de humor. É isso aí que é o motivo. Amém, gente? Eu não sei qual que é a possibilidade disso acontecer no mesmo dia, mas glória a Jesus, vai dar tudo certo. Mas irmãos, queria estar no seu lugar sentado aí. Mas nós passamos frustrações em todos os aspectos da nossa vida. Talvez um sonho que você tinha, um relacionamento que você tinha com alguém, um projeto que você se empenhou, algo que Deus te falou, e na hora H, irmão, aquele castelinho de areia cai na sua frente. E assim, a impressão que eu tenho é que a frustração, ela é ainda mais frustrante para o cristão. Porque para a galera do mundo, para o ateu, olha, eu fui fazer isso daqui e não deu certo, a culpa é de quem? É minha? É só minha. Ok, é frustrante. Mas e eu e você que somos filhos de Deus? Nós fizemos tudo certo, nós oramos, nós jejuamos, nós demos tudo que nós temos, e na hora H, irmão, tanto nós falhamos, quanto nós, licença poética aqui, quanto nós achamos que Deus falhou, porque Ele não se importava com aquilo que a gente colocou tanta expectativa. E é sobre essa frustração que eu quero falar com você, e eu vou dar lugar aqui porque o sermão é para mim, então vamos embora no nome de Jesus. Irmão, permita-me te introduzir primeiro ao livro de 1 Samuel. O povo já havia saído do Egito, passaram-se os 40 anos no deserto, e eles tomam a terra prometida sob a liderança de Josué. E no livro de Juízes, tem um dos versículos mais caóticos de toda a Bíblia, que diz em Juízes 2:10 que a geração que entrou na terra prometida não mais conhecia o Senhor. É um cenário de apostasia no povo, que as pessoas sabiam quem Deus era, mas não tinham mais relacionamento com esse Deus. Parece a vida de muitos, que sabem quem é Jesus, mas não tem relacionamento mais com esse Jesus. E esse povo que sabia quem Deus era, ele toda hora tinha que ser restituído espiritualmente pela liderança de Israel, que eram os juízes. A todo momento o povo não tinha relacionamento com Deus. A partir de então tinha relacionamento com os ídolos. E na hora que eles se entregavam à idolatria, Deus os entregava aos povos ao redor, como os amonitas, os moabitas, os filisteus. E na hora que o problema batia a porta, esse povo queria Deus de novo, se arrependia, e Deus levantava os juízes, como Gideão, Sansão, Jefté e muitos outros, que cheios do Espírito Santo libertavam o povo da cegueira deles e dos inimigos deles. Mas na hora que 1 Samuel abre as suas cortinas, o cenário de apostasia piorou, porque antes era só o povo que estava cego, e a liderança restaurava o povo. Mas aqui, em 1 Samuel, o povo está apóstata, e a liderança do povo está pior do que o povo. Os sacerdotes de Israel era a família de Eli. Essa família, esse camarada Eli, ele tinha 2 filhos,
Nome bonito para você pôr nos seus filhos aí, Hofni e Finéias. Coisa incrível. Ouviu, né, amor? Vai ser os nossos filhos aí, no nome de Jesus. Mas, gente, esses meninos, que não podem ser chamados de homens, eles eram simplesmente pessoas que ignoravam Deus em todos os aspectos. Eles cometiam um adultério, sendo sacerdotes. Eram chamados filhos de Belial. Não se importavam com o Senhor, desprezavam o sacrifício de Deus, roubavam os sacrifícios do templo de Deus. Eram gananciosos. Era muito grande o pecado deles contra o Senhor, e eles causavam escândalo no povo. E o povo pecava porque eles pecavam. Se essa daqui é a liderança, que dirão os liderados? E o pai Eli, que deveria de fato colocar a mão na massa e corrigir os filhos, não. Ele é um pai frouxo, que fica na dele, e ele passa a mão na consciência para o pecado dos filhos. O texto diz que ele tinha consciência dos pecados e não fazia nada. Ele se importava mais com os seus filhos do que com o Senhor. Ele amava mais seus filhos do que a Deus. Só que é nesse momento, de um povo corrompido, de uma liderança ainda mais corrompida, que Deus envia uma promessa. Um menino queria mudar todo esse cenário em Israel. Esse menino chama-se Samuel. Samuel nasce de Ana. Ana era estéril porque o Senhor a tinha deixado estéril. E ali ela clama: Senhor, se você me der um menino, ele vai servir na tua casa para sempre. Ouve a minha oração. E Deus ouve. Daí vem Samuel, que significa ouvido por Deus. Esse menino cresce como sacerdote na casa de Eli. Só que Deus cumpre o seu juízo contra essa casa, mata Hofni e Finéias e o pai Eli. Então Samuel está confirmado como o mais novo juiz, sacerdote e também profeta de Israel. Só que no texto que nós estamos, Samuel já estava há décadas trabalhando por esse povo. Ele já entregou tudo o que ele tinha num projeto: restaurar esse povo. Ele já era um velho de mais de 60 anos. Ele cresceu como um menino liderando esse povo. O povo devia inúmeros favores a ele, porque ele restaurou o povo. E é nesse momento que o povo vira e fala: Samuel, você é um velho, não queremos mais você. E é o texto da frustração desse grande homem de Deus, e que nós como cristãos também estamos completamente sujeitos nessa vida a frustrações. Quero expor com você o que a palavra de Deus diz a partir dos versos 1 a 3, que diz o seguinte: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Primeiro ponto: quando a frustração surge com quem amávamos. Irmãos, o texto me mostra algo que talvez fugiu dos seus olhos. O texto não diz que Deus nomeou os filhos de Samuel como líderes. Não, é Samuel quem nomeia seus filhos como líderes. E os líderes nesse tempo eram os juízes. Se você pescar na sua memória, não teve nenhum chamado de juiz que foi normal. Samuel foi chamado de uma mãe estéril para ser juiz. Gideão foi chamado com o sinal de uma lã que uma hora está molhada, outra hora está seca. Sansão é chamado pelo anjo do Senhor Cristo, que sai voando nas labaredas de fogo. Ninguém foi chamado por homens. Só que o texto não diz que Deus chamou Joel e Abias, não. Era que Samuel projetava algo em seus filhos. É que Samuel colocou pessoas em lugares na vida dele que não deveriam estar. É que Samuel viu pessoas, embora fossem até pessoas boas, mas não eram para estar naquele lugar. Irmãos, antes de eu continuar expondo o texto, já quero lançar uma pergunta ao seu coração. Eu não estou aqui para poder tocar na ferida de ninguém. Eu estou aqui porque se essa palavra falar com você, eu creio que é porque Deus quer falar com você. A minha pergunta é: quem são as pessoas que hoje na sua vida, recentemente, você escolheu para estar perto, mas não era para essas pessoas estarem nesse lugar na sua vida? Essas pessoas só te frustraram. Essas pessoas só te decepcionaram. Você pegou pessoas que você amou e colocou num lugar que eles nunca deveriam ter ocupado. Mas irmãos, claramente Samuel era um pai que projetava algo nos seus filhos, de acordo com a maioria dos comentaristas bíblicos, por dois motivos muito simples. Primeiro,
Esses filhos estão em um lugar que não deveriam estar. Deus não deu o aval dele para eles serem juízes. Segundo, os nomes Joel e Abias falam da piedade de Samuel. Joel significa o Senhor é Deus. Abias significa o Senhor é o meu pai. Só que esses meninos não andaram nos caminhos de Deus. Era algo que era a intenção de Samuel, era a projeção de Samuel nesses meninos. Irmãos, seus filhos falham, frustram o pai publicamente, se tornam gananciosos, pervertem a justiça. Samuel, que era um homem de Deus, ilibado, de um caráter que todo mundo sabia, agora ele vê seus filhos fazendo um escândalo público. E durante um segundo, tenta entrar comigo na mente de Samuel. Ele cresceu numa casa que Hofni e Finéias era a tristeza de Eli, era o escândalo de Israel. Agora, aquilo que era um trauma que ele viu antes, agora está acontecendo com ele. Ele que é um homem de Deus, está vendo a família dele se perder e ser o fuxico gospel de Israel inteiro. Irmãos, quem são as pessoas que talvez hoje você escolheu, você colocou num lugar que não deveriam estar? Você pegou pessoas e literalmente você se projetou nelas. Você imaginou uma vida, você imaginou que ia dar tudo certo, você construiu um castelinho de areia. Você falou, não, a gente tem projetos juntos, nós estamos juntos para sempre, porque daí vier 1000 declarações de amor. Mas tem uma hora que esse castelinho caiu diante de você. Irmãos, eu não estou aqui para te dizer que esse sentimento não deve estar aí. Eu não estou aqui para te dizer que não é frustrante mesmo. E aqui, durante um segundo, nós podemos falar de tantas pessoas que nós amamos e não foi correspondido. Mas primeiro, falando daquilo que, como a maioria de nós estamos pensando, relacionamentos amorosos, irmão. Se terminou, é melhor ter terminado agora do que a pessoa te decepcionar lá num casamento. Mas eu quero te dizer que esse sentimento é normal. Isso não vai te matar, é frustrante, sabe por quê? Amar, às vezes, é simplesmente ser vulnerável, é ser fraco. É você olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu estou tão entregue que assim, se você não me quiser, eu estou vulnerável para isso mesmo. O evangelho que eu estou aqui para te falar não é um evangelho que não vai te deixar passar por decepções, não. O que eu estou te falando é que quem você mais amar é quem mais vai te ferir. E talvez você entrou aqui assim hoje, irmãos, e sabe, eu não estou aqui também incentivando namoros de cristãos com não cristãos, porque isso é frustração na certa. Amém? Isso é beabá da Bíblia. Não tem comunhão, luz com trevas, julgo desigual não existe. Mas irmãos, o que eu quero te dizer é que essa pessoa que te falou que te amava, ela falou isso, mas não provava um amor. Mas Deus te ama de verdade, porque está escrito na palavra dele, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Eu não sei quem te decepcionou, mas se eu te falar que a gente precisa parar de mendigar um amor nessa terra o tempo inteiro, um amor que só pode ser satisfeito na pessoa de Cristo. Um dos nossos maiores problemas como cristãos é colocar uma expectativa em alguém que só Cristo pode cumprir. É projetar uma vida que só Jesus, que é a fonte da água viva, pode nos saciar. Irmãos, nós estamos tão frustrados porque achamos que as pessoas são perfeitas, mas só o nosso Senhor Jesus é perfeito. Eu não sei quem te desiludiu, não me contaram da sua vida, ao menos do que eu sei. Mas irmão, Jesus está aqui, e Ele não tem esse amorzinho frouxo, raso, meia boca, não. O amor dele é profundo, o amor dele cura as suas feridas, ao invés de abri-las. E sabe, talvez quem te feriu não foi um namorado, não foi uma namorada, foi seu pai, foi sua mãe, foram as pessoas da sua casa, que você tanto queria ter mais tempo, que você tanto amou e queria ter tido mais carinho, que você tanto se projetou e falava, pô, eu queria ter tido algo mais, e isso me faz falta. Eu não estou te dizendo que isso não é frustrante mesmo. O que eu quero te dizer é o que está escrito em Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu, o Senhor Deus, não me esquecerei de você. Irmãos, Deus não te abandona. As pessoas da sua família te largaram, mas hoje Jesus está te colocando e você já está nessa família, a família da fé, a família que Jesus não te larga. As pessoas te feriram, irmãos, mas o amor de Cristo
Ele não te abandona. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode namorado largar, pode gente da família trair, pode as pessoas te abandonarem, mas o seu Jesus é justo e fiel. Ele não te larga, Ele não te abandona. O Senhor dos exércitos é o seu marido. Nós estamos aí mendigando amores tão rasos, tão fracos. Eu não estou dizendo que você não precisa ter relacionamento na terra, com a sua família, com pessoas, não. Como diria o Isaías, tem que cruzar as ovelhas. Mas o que eu quero dizer, no casamento, né, gente, no nome de Jesus. Mas, irmão, o que eu quero te dizer é: para de às vezes ser tão carente. Tenha mais carência em Jesus, que a sua frustração faz assim, ó, na mesma hora, porque Ele não sai do seu lado. Mas veja comigo o resto do texto, os versos 4 até o verso 5, que diz o seguinte: por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, a semelhança das outras nações. Segundo ponto: quando somos descartados, aonde nos sacrificávamos. Agora, os anciãos de Israel, eles vêm de comum acordo, até o líder que era Samuel, eles vêm conversar com ele. Só que eles não vêm ouvir Samuel, eles vêm impor goela abaixo a opinião deles. E eles vêm diante desse homem de Deus que fez tudo, nasceu para essa promessa, para esse tempo, entregou a sua vida, está há 60 anos cuidando deles. E eles vêm para ele, e ele simplesmente tem 2 pontos a tratar. Primeiro: Samuel, você já é um velho. Primeiro ponto: vamos jogar na lata de lixo, que você já está meio velho, acho que você não presta mais. Segundo ponto: vamos tocar na sua ferida também. Seus filhos, todo mundo sabe da sua família, Samuel. Já viralizou nos grupos do WhatsApp tudo, todo mundo está sabendo o que eles fazem. E assim, não vamos mais continuar com você não, tudo que você fez foi muito bom, você se sacrificou, mas vem aqui para a lata de lixo e fica aí. Basicamente, o motivo deles quererem fazer isso era incredulidade, porque naquele momento eles olhavam as nações ao redor, e elas tinham um rei, e na monarquia era muito bom. O rei morria, o filho assumia. Sempre tinha um líder preparado para aquele momento. Agora, no sistema dos juízes, não. Dependia-se de fé em Deus, para que Deus levantasse um novo juiz. Então, eles estão vendo: peraí, nós não temos fé o suficiente para acreditar que Deus vai levantar um outro líder depois de você, Samuel. Então vamos pegar nossa incredulidade e vestir ela numa embalagem de desculpa, para a gente poder te jogar fora onde você mais nos ajudou. Irmãos, quantas vezes na sua vida você não se sentiu idêntico a esse homem de Deus? Que você imaginava que tinha uma promessa de Deus que você ia entrar, que tinha uma porta que você tinha certeza absoluta que ia se abrir. Você tinha certeza que aquele projeto que você tanto imaginou, tanto sonhou, tanto orou, na hora que você vai fazer, é como se as pessoas pegassem você e falassem assim: fica aqui de lado, eu sei que você tentou tudo, mas nós não queremos você. É como se a porta fosse fechada na sua cara. Isso é extremamente frustrante. Irmãos, eu me lembro de uma vez, na época que eu sabia jogar bola, né? Hoje eu não sei mais. Hoje eu não sei a diferença entre uma bola e um quadrado. Eu não sei mais jogar bola. Irmão, teve uma vez na minha adolescência que eu cismei que eu ia fazer teste no Atlético. Irmão, maior frustração da minha vida. Talvez depois de hoje, tô brincando. Mas, irmão, ali eu tava jogando bola na escola, eu jogava com os meninos, e eles falavam assim: não, Davi, você joga bem. O peito aqui já inchou, né? O ego já foi lá em cima. Falou assim: não, vamos fazer teste no Galo, a gente vai fazer, você vai passar também, você joga bem. Falei assim: vamos, né? O pai manja, né? Vou lá dar aula. Fui lá, né, irmão? Como quem não quer nada, ensinar um pouquinho como que joga bola. Irmão, cheguei lá. Na hora que eu tava indo, teve um acidente que eu atrasei 40 minutos para chegar no CT. Irmão, a ansiedade começou a bater. Comecei já quase a orar em língua já, irmão. Na hora que eu cheguei no CT do Galo, tava todos os meninos lá, todo mundo no campo, de colete, e só tinha eu atrasado, todo mundo me olhando. O treinador chamou, falou assim: vem cá, vem cá. Ele falou assim: que de posição que você joga? Eu falei assim: eu sou meia. Ele falou assim: legal, você vai jogar de lateral direito.
Irmão, pensa num mistério, numa prova de fogo de Jeová. Irmão, eu fui jogar a bola, eu não vi a cor da bola. Eu já estava ansioso, irmão, parecia um pirata jogando bola. Se a bola vinha assim, ó, eu chutava nada. Foi a maior vergonha da minha vida, ainda aquele bendito daquele treinador, irmão. Ele virou e falou assim no final, começou a dar indireta, né? Ah não, tem gente que disponibiliza para jogar de lateral, não sabe jogar de lateral. Irmão, não tá de... Nossa, Deus do céu. Eu voltei para casa, eu fui no carro chorando, falando assim: Deus, eu odeio futebol, para mim tem que tudo morrer. Eu odeio o Galo, eu odeio Atlético, abre a terra, engole todo mundo. Meu sonho foi por água abaixo, eu queria ser jogador. Irmão, só que sabe o que acontece? Se eu não tivesse sido descartado no futebol, eu não estava aqui hoje pregando o evangelho para você. Sabe, tem muitas coisas na nossa vida que parece que é uma perda, mas é um redirecionamento de Deus para nós. Tem muita coisa que a gente acha que é simplesmente um momento que deu tudo errado, mas é Deus falando assim: filho, tira os olhos daqui, isso aqui é muito pequeno, eu tenho um negócio muito maior para você, para de sonhar pouco, eu tenho sonhos grandes. Sabe, irmãos, talvez você está aqui com projetos, coisas engavetadas que você fala assim, você já cauterizou o coração, você fala assim: eu não tenho fé para acontecer. E se for só Deus desviando o seu olhar para contemplar um outro projeto? Mas sabe, às vezes também não é só isso. Às vezes é Deus fazendo, sabe o quê? A frustração, irmãos, muitas das vezes ela é a engrenagem de Deus para realinhar a motivação do nosso coração. E Deus pode até te dar aquele algo, só que Ele antes vai fazer com que você não queira tanto assim. Foi assim com Ana, mãe de Samuel. Qual que era o sonho de Ana? Eu quero ser mãe, Senhor. E ela clamava todos os dias: Senhor, eu quero ser mãe. Só que sabe qual que foi o dia que Deus deu um filho para Ana? O dia que ela falou assim: Senhor, eu não recebi o filho, mas eu já entrego ao Senhor. Ele vai ser sacerdote, não vai viver comigo. Eu já entreguei um sonho que ainda nem aconteceu. Irmãos, e se Deus estiver só trabalhando no seu coração para que você não queira tanto as bênçãos de Deus, mas queira mais o Deus de toda bênção? E se Deus estiver trabalhando no nosso coração para não idolatrar projetos, não idolatrar pessoas, não idolatrar portas, e Ele estiver realinhando com uma engrenagem que flui e fala assim: filho, agora que você não está querendo tanto, você está pronto para entrar nessa porta. Irmãos, eu não sei você, mas eu acho que Deus está fazendo isso com muitos de nós aqui hoje. Eu acho que esse é o tratamento de Deus com a maioria de nós hoje. E deixa eu te falar, pode se submeter ao processo, porque na hora que Ele abrir a porta, irmão, ninguém pode fechar a porta que Ele abre. Na hora que estiver pronto, está pronto e ponto final. E ali, você vai se alegrar no Senhor Jesus, e ninguém vai roubar essa alegria. Deus ainda está cuidando de coisas dentro de você que parece que está engavetado, esquecido, que você mesmo já não crê mais. Mas esse daí é o lugar certinho que Deus está falando assim: ah, agora ele, agora ela está mais que pronto. Mas eu quero ver com você o resto do texto, os versos 6 até o 8, que diz o seguinte: quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Nosso terceiro ponto: quando estiver magoado, ore ao Deus que foi crucificado. Irmãos, Samuel se sente rejeitado com essas reivindicações. Ele vê tudo isso e fala: Senhor, não tem condições. Tudo que eu fiz por esse povo, tudo que eu entreguei, me sacrifiquei, eu nasci com uma promessa de cuidar desse povo. E ali o texto é muito interessante e dizer o seguinte: Samuel se desagradou e Samuel orou. Irmão, Samuel entendeu uma lição que nós precisamos entender. Sabe qual é a lição? É que mágoa nossa, a gente não precisa ficar remoendo. Diz o texto que ele se desagradou e ele orou. Samuel sabia
como não deixar aquela causa consumir ele. Ele descobriu um segredo, que é como derramar não a sua mente frustrada, apática à realidade, vivendo ali um filme da Netflix na cabeça dele. Não, ele entendeu que ele tinha que pegar a causa dele e não remoer a causa dele, mas entregar a causa dele para aquele que era o justo juiz. Ele entendeu um segredo da vida cristã, irmãos, que é o que fazer com a frustração. E o resultado, irmãos, é fenomenal. O meio de chegar nesse resultado que eu quero te explicar é a oração. Irmãos, muitos aqui vivem com a mente cansada, uma mente que está simplesmente desiludida com tudo. E sabe como é que alguns lidam com a frustração? Alguns vão para o sexo, vão para o pecado, outros vão para bebidas, outros vão lá e experimentam de tudo e todos. Outros querem a aprovação dos outros, quer construir uma fama, um nome, quer construir seguidor. E sabe, todos esses exemplos que eu te dei, e inúmeros outros que eu não te dei, eles voltam igualmente quebrados. Sabe por quê? Porque nada pode aliviar a mente frustrada se não for o autor da vida, que é Jesus. É só a oração que é o meio em que o autor da vida pega a nossa mente e faz uma metanoia, uma renovação da nossa mente, e ele alivia o nosso peso, porque o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. E sabe, a gente fica cheio de milindre, cheio de obstáculos. Não, eu não estou bem, e aí eu vou ficar vindo aqui, vou fazer isso daqui. Irmão, só tem uma coisa que a gente precisa fazer: dobrar o joelho e abrir a nossa boca. É esse o único segredo para lidar com as nossas inúmeras decepções, para não deixar criar poeira no coração, para não deixar isso nos desagradar. Irmãos, quem entendeu isso muito cedo foi Jeremias. Jeremias, num dos textos que eu mais amo da palavra de Deus, ele estava preso no fundo de um poço, amarrado num tronco, tinha sido espancado, e ele fala: Senhor, o Senhor me enganou e eu fui enganado. É o desabafo de Jeremias. E sabe, Senhor, as pessoas zombam de mim. Sempre que eu falo, as pessoas vêm me insultar. Mas se eu falo, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais profetizar, eu não vou mais progredir, é como se um fogo acendesse no meu peito, e ali eu falasse: não tem como parar. Irmão, sabe o que o profeta Jeremias entendeu? Que Deus é o nosso Deus dos desabafos. Imagina se ele tivesse ficado ali remoendo a dor, mas ele expõe corretamente ao Senhor: irmão, eu estou aqui, acabei de ser reprovado ali na prova da autoescola, irmão, só a graça de Deus na minha vida. Irmão, qual que é a probabilidade? Eu fui lá, eu fiz a baliza, irmão, perfeito. Parecia que eu estava jogando, sei lá, Need for Speed, foi um negócio assim, incrível. Aí depois eu fui pro exame de rua, irmão. Nossa, Deus do céu, você não está entendendo. Estava lá na rua, o examinador falou: começa o exame aí. Fui lá, comecei, irmão, na primeira rua, você sabe que é uma volta assim, né? Na rua primeiro, ele tá assim, ele começou a rasgar elogio: nossa, isso aí que é menino bom demais, desenvolvendo o carro, olhando o retrovisor, dando certo. Ele falou assim: vira aqui, faz um controle aqui na subida. Irmão, eu fiz o controle, perfeito. Aí do nada, irmão, ele mete o pé no freio e fala assim: que é isso aqui, irmão? Olha aqui, você não olhou o retrovisor. Eu falei assim: como que eu falei, seu capeta? Eu olhei. Irmão, eu não vou falar que eu juro, porque eu não vou falar isso, mas irmão, eu olhei o retrovisor. Aí ele começou a me deixar nervoso, ele começou a gritar, abriu a porta, ameaçou sair do carro. Irmão, uma doideira, porque eu não tinha olhado o retrovisor que eu olhei. Aí ele falou assim: segue seu exame. Aí, irmão, fiquei nervoso. Na hora que eu fui ligar o carro, eu deixei morrer. Aí ele virou pra mim assim: se você não fizer tudo perfeito agora, seu exame acabou. Aí, irmão, a partir dali, meu exame foi a sexta sola da reforma protestante, né? Só ladeira abaixo. Irmão, aí depois ele virou pra mim, ele virou e falou assim: ó, deixa eu te falar um negócio. Você sabe fazer, você sabe dirigir, só que você não fez, né? E aí eu não tô te reprovando, tá? Você não está sendo reprovado, você está sendo disciplinado, porque você sabe fazer e não fez. Ó, irmão, olha que enviado dos infernos, potestade demoníaca, irmão. Só que eu tinha combinado um negócio com Deus. Antes de ir pro exame, eu falei assim: Deus, independente do resultado, eu vou vir aqui, eu vou falar com o Senhor, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Irmão, eu estava engolindo aquele choro seco. Eu estou falando aqui porque eu já estou curado já, tá, gente? Irmão,
eu voltei para casa, comecei a botar uma música no meu devocional. O que eu botei? Eu não lembro, irmão. Comecei a chorar, fui lá falando com Deus, desabafando. Irmão, sabe por quê que eu estou te falando isso? É porque ser crente não é estar isento de frustrações, é ter com quem desabafar as suas frustrações, é ter alguém que te entende de verdade. É não ser como as pessoas que te ouvem, entram no ouvido e saem no outro. Não, Jesus é o nosso Senhor dos nossos desabafos, irmãos. A melhor resposta para as inúmeras perguntas que nós temos chama-se dobrar os joelhos, porque ali Deus não vai te falar o porquê a maioria das vezes, mas posso te ensinar um segredo sobre a vida cristã. Enquanto o crente não ora, ele não descansa. Ele vai orar, ele não sabe por que as coisas estão acontecendo, mas na hora que ele ora, parece que um peso saiu das costas, parece que agora ele consegue aguentar, irmãos. É esse sentimento que eu estou falando que você precisa ter. E é o nosso Jesus, irmãos, que quem passou muitas frustrações foi ele. E a minha pergunta para você hoje não é: você está decepcionado com alguma coisa? Não, porque todo mundo está aqui em alguma área da vida. Eu compartilhei a minha. A minha pergunta não é: você está decepcionado? Não. Minha pergunta é: esse assunto que você está decepcionado, você está derramando ele em oração? Porque a palavra de Deus que nos diz em 1 de Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Filipenses 4 que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, a sua paz não está nas circunstâncias, está na intensidade das suas orações. A sua paz está pautada na palavra de Deus. As circunstâncias mudam, mas a Bíblia nunca muda. Basta orar. Irmãos, a paz de Deus é como se Jesus pegasse todo esse lixo do nosso coração, toda essa bagagem de decepções, rejeições, mágoas, e ele pegasse, quando a gente coloca aos pés da cruz, ele resseca as nossas mágoas na paz de Deus, que não tem explicação. Você tem que testar para poder provar. Mas sabe, ainda nesses versículos, nesse ponto, quando Samuel vai orar, Samuel não só ora, mas Deus responde. Eu quero só te mostrar o que acontece se você pegar esse assunto que é frustrante para você e orar. Aqui Deus responde, fala assim: olha, Samuel, eu estou vendo tudo que está acontecendo com você, e a culpa não está em você. Esse povo rejeitou a mim, porque Deus era o rei de Israel, e o povo, ao pedir um rei, estava querendo tirar Deus de um trono que ele nunca tinha abdicado. Deus estava falando assim: Samuel, é a primeira vez que você está sentindo esse sentimento de mágoa, né? Mas para mim não é a primeira vez, já senti muitas vezes. E ele fala assim: assim como estão fazendo comigo, estão também fazendo com você. Preste muita atenção. É como se Deus olhasse para Samuel, Samuel olhasse para Deus, e um se identificasse com a dor do outro. No lugar da oração, Samuel percebe que Deus estava sentindo aquilo que ele estava sentindo, e Deus olha para Samuel e vê que ele está sentindo o que Deus também está sentindo. Nessa equação da frustração, é como se o sentimento de Samuel, o sentimento de Deus, era igual ao mesmo sentimento. Irmão, se tem alguém que entende o que a gente sente, é Jesus. Porque é Ele que veio para o que era seus, mas os seus não receberam. É Ele que estava na cruz, experimentou um negócio que nós nunca vamos experimentar, que Ele bradou: Deus meu, por que me desamparastes? É o nosso Jesus que não só veio para a terra e sentiu, mas é Ele que disse que estaria conosco. E é Ele que vai ressuscitar o seu amigo Lázaro, e Ele sabia que ia ressuscitar ele. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus chora a morte do seu amigo. Irmãos, Deus não apenas te entende, mas se você for hoje para o lugar da oração, você vai sentir o coração de Deus palpitando, batendo na mesma pulsação que o seu, falando assim: filho, você não está entendendo, você não está sozinho, eu estou junto de você, eu estou sentindo aquilo que você também está sentindo, eu estou com você, eu te entendo, não porque eu sou Deus, mas porque eu habito dentro do seu coração, e aquilo que você sente também está me incomodando. Às vezes tendemos a achar que Deus é um Deus distante, frio, ausente. Mas irmãos, Ele não é.
Ele é um Deus presente e que sente aquilo que os seus amados sentem. Nós somos um corpo, Ele é o cabeça. E se você orar hoje, você vai ver como se Jesus te abraçasse, te envolvesse, falando: filho, você está chorando, né? Mas eu estou aqui chorando junto de você. Filho, está doendo, mas aqui também está. Eu estou junto de você, mas tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e eu estou com você. O mesmo poder que habita em mim, habita também em você. Irmãos, é na força de Cristo, na força da oração, que nós vamos ver um Deus tão pessoal, que nos dará forças para prosseguir nessa terra. Mas veja comigo os últimos versos e nós vamos partir para a conclusão. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava ali pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Quarto e último ponto: a frustração é parceira da nossa antecipação. Para surpresa do líder de Israel, Deus decide atender ao pedido do povo. Fala: não, vamos dar um rei a ele sim. Só que esse rei que o povo pedia iria frustrar o próprio povo, porque iriam oprimir o povo. Tinha duas pessoas frustradas, com um sentimento de frustração, que era Samuel e Deus não se frustra no sentido de ação, mas de sentimento. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora, o sentimento de algo que era uma intenção dele, que realmente alguém está o rejeitando, isso Deus sente. Só que agora não só Deus e Samuel sentiriam, o povo também, porque o rei que eles queriam os trairia, os daria escravidão, e os abusos da monarquia seriam inúmeros. Iria trazer serviço obrigatório para o rei, escravidão para arar as terras do rei, escravidão para fabricar as armas de guerra do rei, as filhas do povo se tornando escravas domésticas do rei, dentre muitos outros. Isso começa no reinado de Saul e tem o seu ápice no reinado de Salomão. Mas mesmo assim, o texto continua, e eu não li tudo, mas o povo fala assim: ok, sabemos que é isso mesmo, mas queremos um rei. Só que entenda uma coisa muito bem: Deus não era contrário à ideia de um rei. Foi Deus que deu essa ideia. É Deus quem no passado havia chamado Abraão e Sara, falando assim: olha, na descendência de vocês haverá um rei. É Deus quem, utilizando a boca de Jacó, vira para Judá e fala: Judá, a sua descendência é descendência real, de ti virá um rei. É Deus quem inspira Moisés no deserto para poder falar com o povo: olha, vamos preparar vocês, porque um dia vai vir o rei do Senhor. Mas irmãos, esse povo aqui de Israel, eles sabiam dessa promessa. Era uma promessa que ecoava nas suas mentes. E pensa comigo, quantas promessas Deus já não te deu? Só que o povo agora vai se frustrar, sabe por quê? Eles estão querendo para hoje a promessa de Deus que não era para hoje. Eles estão pegando algo que Deus tinha dito e querendo no tempo dele e do jeito deles. Irmãos, às vezes a nossa frustração é só fruto do nosso imediatismo com Deus. Queremos as coisas do nosso jeito, queremos as coisas nos nossos conformes. E a minha reflexão para você hoje não é: pô, você está frustrado? Não, a minha reflexão é: sabe essa área que você está frustrado? Pois é porque ali eu e você estamos achando que Deus está atrasado, mas Ele não está. Ali nós estamos achando que Deus falhou em cumprir os seus propósitos. Irmãos, o dia que nós entendermos que Deus nunca faz as coisas no nosso tempo, a nossa vida vai ser muito mais leve. O dia que entendermos que as promessas de Deus não é na nossa hora, irmãos. Sabe, talvez você está aqui hoje e no barco da sua vida, da sua história, você queria ter atracado num porto, numa estação que você tanto sonhou, mas você ainda não chegou lá. Mas sabe o que eu quero te dizer? Jesus é o seu capitão, e Ele sabe o tempo certo, o tempo exato, do jeito certo, e algo muito maior do que você jamais poderia sonhar. O sonho de Ana era ser mãe, só que ela só queria ser mãe de um menino. Só que aí Deus fala assim: não, Ana,
você está pedindo é pouco demais. Você vai ser mãe do maior profeta, sacerdote, juiz de Israel. Irmão, talvez Deus está olhando as suas orações aqui hoje falando assim: filho, eu não vou atender não, porque o que você está me pedindo é muito pouco. Eu não vou te dar não, sabe por quê? A sua mente é pequena demais. Espera só mais um pouquinho. Para de querer migalhas hoje, porque eu tenho um banquete amanhã. E nós estamos aqui, mas é a palavra de Deus que diz que nunca se ouviu falar nesse Deus que trabalha a favor dos que nele esperam, irmãos. Espera mais um pouco. Deus não está atrasado. E aqui eu quero explicar o enigma da frustração. Quem era esse rei que haveria de vir? Esse rei era da tribo de Judá. Esse rei era o rei de Deus, era o rei Jesus. Só que, irmãos, o povo queria um rei do jeito deles. Só que entenda uma coisa: por que então Deus aqui permite Samuel dar esse rei que não é Jesus? Sabe por quê? Porque eles não reconheceriam o rei verdadeiro, que é Jesus, aquele que serve, se antes não tivessem vindo os reis falsos, aqueles que escravizam. Jesus não seria doce se os reis antigos não tivessem sido amargos. Irmãos, a sua frustração é só o tempero de Deus, é só o salzinho de Deus, que hoje dói, só que lá na frente, na hora que chegar, você vai poder saborear aquilo que Deus está te dando. E você vai poder falar assim: eu sei de onde Deus me tirou, eu sei onde eu estava, e eu sei o que Ele fez, e agora eu reconheço que não há Deus como meu Deus. Eu antes só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei que nenhum dos seus planos pode se frustrar. Talvez o que você passa hoje é só Deus querendo fazer com que amanhã a vitória seja doce. Irmãos, mas sabe, se tem algo que é muito, muito frustrante, irmãos, é simplesmente uma coisa: uma vida sem o Senhor. Porque você está aqui, irmão, talvez sua vida está quebrada, está aos pedaços, tudo virou do avesso, e você não sabe o que está acontecendo. Eu posso te falar o que está acontecendo? É a estratégia de Deus para te levar a Cristo. É Deus trazendo reis amargos para que o rei Jesus seja doce. É Deus frustrando os seus planos para Ele te dar um plano muito maior: salvar eu e você dos nossos pecados, escrever o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. E essa promessa não pode ser frustrada, porque ninguém jamais, olho nenhum viu, ouvido nenhum, irmãos, ouviu aquilo que Deus tem preparado para os seus. Quantos recebem essa palavra no nome de Jesus? Jesus está aqui e Ele é doce. Aleluia!